Presidente Chico Rodrigues, senadoras, senadores, hoje tem um pessoal bom na galeria, saúde a todos, bem-vindos aqui à nossa casa. Presidente Chico Rodrigues, o senhor estava hoje na sessão com o ministro da Infraestrutura, senador Renan Filho, que fez uma exposição, muito boa exposição, demorada, mas boa, e nós do Amazonas o temos como aliado. Mas eu tive que dizer a ele que aquela sessão para mim foi uma verdadeira tortura. Eu não quis usar a palavra inveja, porque nos gráficos mostrados por ele, no desenvolvimento, no progresso, no avanço, tinham dezenas de BRs. Só que nos estados do Sul, Sudeste, alguns até no Centro-Oeste. E no Amazonas, BR-319, nada. Talvez você brasileira que sempre está me vendo aqui, que acompanha, está me vendo falar de BR-319, e vou continuar falando, porque ela é imprescindível para nós. O que mais falou foi que para ter desenvolvimento, para ter investimento, tinha que ter desenvolvimento. E como é que a gente pode desenvolver se não tem uma estrada para chegar por terra ao Brasil? São 39, 40 e poucos anos, essa estrada já existiu, asfaltada, hoje está precisando de asfalto e a gente não consegue. E ele é um aliado nosso, senador, mas está licenciado, ministro Renan Filho. Mas teve que reconhecer, e eu pedi isso, que a questão é ambiental, que a questão são as travas, os cadeados ambientais provocados por uma política ambientalista que segue o modelo da Alemanha, que segue modelos da Europa, que segue modelos que não deveriam se adaptar a nós. E a gente não consegue ter uma estrada. E Roraima seria beneficiado com isso, porque falta asfalto. E eu não tenho nada contra o Pará, muito pelo contrário, irmãos paraenses, amigos paraenses. Mas lá no Pará agora, para poder realizar a ECO, no próximo ano, derrubaram uma floresta de 13 quilômetros, virgem. Derrubaram uma floresta de 13 quilômetros, virgem. E ninguém disse nada, porque é para ECO. Porque é para o pessoal rico, para aquela nata rica que vem ao Brasil trazer a nossa lição, o nosso dever de casa. Dizer que nós não podemos fazer aquilo que eles fizeram no passado, que continuam fazendo no presente e vão fazer no futuro, que é usar os seus recursos naturais. Essa hipocrisia sempre me faz ocupar a tribuna com veemência. Eu senti, sim, no ministro um aliado nosso, mas a gente precisa partir para a ação. E até o jurídico do Ministério está trabalhando nisso, porque como é que funciona? São 13 ONGs ao longo da BR-319, 2 observatórios do clima da BR-319, a inventar, a usar a ciência de forma errada, mentindo, criando pesquisas e inventando números, e nos deixando sempre com essa necessidade. E é preciso a gente reiterar sempre aqui, não só para os senadores, para as senadoras, que tem que ajudar a gente nesse discurso, nessa causa, mas o Brasil, para que tome conhecimento de que o maior estado do país, uma capital com 2.200.000 habitantes, uma metrópole, não tem como chegar ao país, não é ligado ao resto do Brasil. É inadmissível. E o ministro Renan Filho falou que é a única capital no planeta que ele conhece, com esse número de habitantes, que não tem estradas. Nós não podemos conviver com estradas lá, porque essa questão ambientalista, as ONGs que nos atrapalham, que nos amordaçam com o seu dinheiro, o dinheiro que vem do exterior, fazem isso conosco. Olha só a hipocrisia. Vocês estão na galeria e você está ouvindo. Dizem que preservar é bom, e nós preservamos. O Amazonas tem 97% da sua floresta preservada, 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Preservação, então, não acompanha a vida do cidadão, não beneficia, não premia o cidadão que preserva. 97% da floresta preservada, 60% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Por que isso, se preservar é tão bom? Então, nós não aceitamos a viver mais com essas amordaças. E a 319, o senador Chico Rodrigues, que preside a sessão, sabe o quanto é importante para Roraima também. Eu gostei de ver, sim, o ministro ser enfático, dizer que ele quer e que batalha, que briga por isso, inclusive usando o jurídico. O problema vai mais
embaixo, o buraco é mais embaixo. Nós mostramos na CPI das ONGs que o Brasil, a Amazônia particular, está dominada, tem dois poderes paralelos, narcotráfico e as ONGs. Narcotráfico naquele campo e as ONGs só a nos prejudicar. A Amapá não pode extrair petróleo. O Fundo Amazônia só beneficia essas ONGs que prestam mau serviço para nós. Sabe quem é? Já ouviram falar de Fundo Amazônia? Sabe que é o maior financiador do Fundo Amazônia? É o governo da Noruega, seguido da Alemanha. O governo da Noruega, que não quer que o Brasil explore o petróleo no Amapá, explora o seu petróleo 2, 3, 5 quilômetros de profundidade no mar. A Alemanha explora o seu carvão natural, que é o maior item de poluição do planeta. E a gente não pode fazer, porque se a Amazônia fizer, a Amazônia pegando fogo, a Amazônia acabando, o mundo vai acabar. Aquecimento global já não é mais, agora são mudanças climáticas. Tudo hipocrisia, tudo coisa de araque. Então, a minha estada aqui, como senador, são 6 anos e meio quase, uma vez por semana a falar disso. A Constituição, tão rasgada pelos ministros do Supremo, uma Constituição tão desrespeitada pelos ministros do Supremo, não é obedecida também no governo. Porque a Constituição assegura, em seus preceitos fundamentais, que todos nós, vocês na galeria, os senadores, eu e o Chico Rodrigues somos iguais. Que você, do Amapá, do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, que nós somos iguais. Não somos. E hoje eu vi que não somos, cara, já sabia, porque não temos o direito de ter uma estrada. Isso não é ser igual, senador Chico Rodrigues. Isso é desigualdade. Aí fala na BR-174 que leva para Roraima, que vai para Venezuela. Eu posso, se quiser, a Venezuela, passear na Venezuela, mas eu não posso passear no Brasil. Eu uso o termo passear porque a ministra Marina ironizou na CPI, dizendo que não ia permitir uma estrada só para que nós fôssemos passear de carro. Se fosse só para passear, teríamos o direito, mas é por lá que chega o medicamento. É por lá que chegam os produtos hortifrutigranjeiros. É por lá que saem os produtos da Zona Franca. Então, se tivermos nós a BR-319, o mundo será um tanto quanto diferente para todos nós. E eu não posso encerrar aqui. Todas as vezes que a gente fala em BR, Chico, é trauma, vem na minha cabeça. Covid. Fotos, nós temos fotos. O prefeito da época exagerou, mas foi verdade, está lá. Era 8, 10 mortos, vítimas de Covid, enterrados em valas comuns. O trator pegando aquela pá e jogando na vala comum. Aquela coisa da Idade Média. E paralelo, e ao mesmo instante, nós tínhamos caminhões atolados na BR-319 com oxigênio. Chegou oxigênio primeiro da Venezuela para nós que do Brasil. E a gente insiste em ser brasileiro. E a gente se orgulha de ser brasileiro. Há que se repensar isso. Preceitos fundamentais de uma Constituição rasgada. Preceitos fundamentais de uma Constituição desrespeitada. E o exemplo vem de cima, vem do Supremo. Já não vale mais nada neste país, porque eu recorri ao Supremo e o ministro Fux disse que negou porque tem instâncias embaixo que podem resolver. E as instâncias embaixo que podem resolver, FUNAI e IBAMA, aparelhada pelas ONGs. Esse que está na IBAMA, o senhor Agostinho, é um ongueiro de primeira. É um ongueiro. E a FUNAI nem se fala. Para encerrar, para que os senhores saibam do que eu estou falando, que a questão ambiental é tão violenta, tão poderosa, que presidente nenhum, vamos pegar da Dilma para cá, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, nenhum manda no IBAMA, nenhum manda na FUNAI, nenhum manda no Ministério do Meio Ambiente. E eu vou dar a prova. O Agostinho do IBAMA, criticado pelo presidente Lula, disse para a imprensa o seguinte, abre aspas, nós estamos acostumados a trabalhar sob pressão. E eu aviso, todos os servidores do IBAMA são concursados, fecha aspas, ou seja, mandou o presidente se ferrar. Essa é a realidade que a gente tem. Presidentes que não mandam na política ambiental. E nós, no Amazonas, somos as maiores vítimas disso. Portanto,
que o brasileiro, que a brasileira, que o senador e senadora tenham paciência. Porque volta e meia volta, eu vou estar aqui falando desse problema, da nossa causa, da nossa necessidade, do desrespeito, da forma como o Brasil nos trata, a todos nós amazonenses, com desdém, com ironia e com descaso. A mim cabe, como senador do Amazonas, estar sempre dizendo isso aqui, protestando. É uma das missões que eu tenho aqui. Protestar e mostrar a realidade para você brasileiro, para você brasileira que teima em não conhecer a Amazônia, que acha que a Amazônia é a Amazônia do Leonardo DiCaprio, que é a Amazônia da Sônia Guajajara, da Marina. Não é, não é. A Amazônia que eu vivo, que eu nasci e viverei e morrerei nela, na Amazônia, é bem diferente. É de um ser humano necessitado, que tudo que precisa é de respeito e de dignidade. Respeito e dignidade que a gente está aqui a exigir sempre. Obrigado, presidente.